Olá, meu nome é Cedric. Eu vou iniciar agora a apresentação falando sobre supercondutores. Estudo na Faculdade Multivix Vitória, no curso de Engenharia Elétrica. Este é um trabalho da disciplina de Química do professor Vinícius e nós vamos dar início, então, à apresentação nesse momento. Um supercondutor, ele é um tipo de material que, quando resfriado abaixo de uma determinada temperatura, conhecida como temperatura crítica, ele apresenta uma resistência elétrica nula ou não mensurável. Em 8 de abril de 1911, o físico alemão Heike Onis realizou medidas de resistência elétrica em mercúrio, enquanto a amostra era resfriada até uma temperatura de 4 Kelvin. Onis descobriu que para uma temperatura diferente do zero absoluto, a resistividade elétrica de alguns materiais era nula. Então, chamou-se essa temperatura de temperatura crítica e o estado atingido pelo material de estado supercondutor. Os gráficos abaixo aqui, eles ilustram o comportamento de um metal comum e um supercondutor. Você vê claramente a diferença na curvatura entre o metal normal e aquele metal que está ali na sua temperatura crítica, no seu estado de supercondutor. Em 1933, Meissner e Robert verificaram que, além de apresentar resistência nula, materiais supercondutores são capazes de expelir completamente campos magnéticos de seu interior. Esse efeito foi batizado de efeito Meissner. À nossa esquerda nós temos a foto do Meissner e à nossa direita nós temos a foto do Robert, os descobridores desse efeito. E aqui, nessas imagens, nós podemos ver que à esquerda, quando a temperatura ambiente é maior que a temperatura crítica, como que é o comportamento do elemento, e à nossa direita, quando a temperatura ambiente é menor que a temperatura crítica, o comportamento dele expelindo completamente o campo magnético. Daí a gente chama de um diamagnetismo perfeito. O material dito supercondutor é aquele que, quando percorrido por uma corrente, possui ausência de resistência elétrica. Porém, essa condição só é atingida se o material estiver abaixo de certa temperatura, ou seja, a temperatura crítica que nós já mencionamos aí anteriormente. O gráfico que nós vamos apresentar no próximo slide vai demonstrar a evolução das temperaturas críticas de alguns materiais supercondutores ao longo do tempo. Supercondutores com temperatura crítica abaixo de 77 Kelvin são chamados supercondutores de baixa temperatura, ou simplesmente de LTS, enquanto materiais com temperaturas críticas acima de 77 Kelvin são chamados de supercondutores de alta temperatura, ou também HTS. Então, nesse gráfico, nós podemos ver aqui a evolução do ano de 1900 até o ano de 2010, seus mais diversos elementos, a sua variação aí na temperatura crítica. Os supercondutores de baixa temperatura, os LTS, então, são aqueles que possuem temperatura crítica abaixo dos 77 Kelvin. Os LTS eles foram os primeiros a serem estudados. Porém, como nós vamos ver adiante, até acreditava que apenas temperaturas muito abaixo poderiam fornecer as condições para os supercondutores. E aqui nós temos alguns exemplos, como mercúrio, chumbo, nióbio, dentre outros que nós podemos observar aqui no slide. Supercondutores de alta temperatura, os HTS. Em abril de 1986, Miller e George, eles submeteram um artigo com o seguinte título: Possível supercondutividade de alto TC no sistema LaPaCuO. Esse material é considerado um HTS, mas ele foi o estupim da pesquisa de novos materiais do tipo HTS.
Esse material é uma cerâmica do tipo perovskita, ou seja, possui uma estrutura de camadas adquiridas através de areia comum. Os supercondutores de alta temperatura, que são aqueles com a temperatura crítica acima dos 77 Kelvin. E a gente pode ver aqui embaixo um exemplo de uma perovskita, ou seja, esse material que é adquirido aí através de várias camadas de areia comum. Nesta imagem, nós podemos ver melhor uma célula unitária da estrutura da perovskita, né? Na sua camada de RCBO. Então, para a gente compreender um pouco melhor, mais abaixo nós temos uma legenda, ou seja, os íons de cobre estão na cor vermelha, o lantânio, são os íons de bário, estão na cor de azul, e os íons de oxigênio estão na cor verde. Apesar de serem chamados de altas temperaturas, as temperaturas críticas são chamadas assim devido à relação com a temperatura de liquefação do nitrogênio. Ou seja, a vantagem de ter uma temperatura maior que a liquefação do nitrogênio, pois ele é o elemento mais abundante na atmosfera. E isso torna ele relativamente barato e fácil de se liquefazer. A maioria dos supercondutores de alta temperatura consiste de cerâmicas com estrutura de perovskita modificada. Ou seja, o curioso é que esses materiais são maus condutores de eletricidade na temperatura ambiente. São formados de camadas e os portadores de carga se deslocam nos planos que contêm os átomos de cobre e oxigênio. Portanto, o transporte de carga é praticamente bidirecional. Outra vantagem desse tipo de material é a facilidade de eles serem sintetizados. Os supercondutores podem ser classificados em dois tipos. O tipo 1, que são supercondutores ditos macios, são constituídos de um único elemento, e aí a gente tem como exemplo desses elementos o mercúrio, o alumínio e o chumbo, e também o tipo 2, que são supercondutores ditos duros, que são constituídos de ligas metálicas. E nós temos esses dois exemplos aí que a gente até já comentou no primeiro. Os condutores do tipo 1, supercondutores do tipo 1, são fáceis de magnetizar e desmagnetizar. Eles são caracterizados por possuírem uma curva de esterese de área reduzida, a que corresponde a uma dissipação pequena. Então, nós temos aqui no nosso gráfico, né, essa curva de deformação, e nós percebemos aí como que ela é pequena, como é que ela possui uma área bem reduzida. Eles necessitam de temperaturas mais baixas para poder se magnetizar e elementos que podem constituir supercondutores. A gente tem aqui exemplo de cima para baixo, o mercúrio, o tântalo e o índio. São três elementos supercondutores do tipo 1 que nós podemos citar aí como exemplos. Já os supercondutores do tipo 2, eles são difíceis de magnetizar e desmagnetizar, são caracterizados por possuir uma curva de esterese de área maior do que os supercondutores do tipo 1, o que significa uma dissipação maior. São utilizados em aplicações que requerem magnetização permanente, e aí nós temos exemplos como os microfones, alto-falantes, motores e dentre outros. Necessitam de temperaturas mais elevadas que os supercondutores do tipo 1 para se magnetizarem. E à nossa direita, nós temos uma figura que demonstra aí um supercondutor da família BsCCO, ou seja, um elemento composto que forma esse elemento aqui, que é um do tipo 2, o supercondutor do tipo 2. Vamos ver agora algumas aplicações desses supercondutores, porque muitas vezes a gente vê aqui a parte na teoria e onde é que isso se aplica, como que isso funciona, muitas vezes a gente fica um pouco perdido. Dentro da medicina, usando campos magnéticos mais intensos, é possível manipular o momento magnético dos prótons presentes nas moléculas de água do corpo. A magnetização resultante pode ser medida em pequenos volumes de tecido
dando origem a um mapa tridimensional que permite a criação de um mapa tomográfico do nosso corpo. Então, é um processo chamado de ressonância magnética, aquele exame aí que eu acredito que muita gente já passou por ele. Você entra lá naquela máquina, quem é claustrofóbico aí passa mal lá dentro e você consegue ter um melhor mapeamento do seu corpo ali, tomográfico. É intensa a busca por campos magnéticos cada vez mais intensos para melhorar a qualidade das imagens, que atualmente só pode ser obtido por magnetos supercondutores. E aqui nós temos um exemplo aqui de um tomógrafo, né? À nossa esquerda tem ele aí sem aquela capa bonitinha, sem toda aquela estrutura que protege. Nós temos um magneto supercondutor e à nossa direita a gente já tem ele todo prontinho, bonitinho, que é a máquina ali que a gente deita para adentrar ali o magneto, onde é feito o exame. Uma outra área também que é feita é dentro da ciência. O grande colisor de hadrons do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN, é o maior acelerador de partículas do mundo. Ele consiste em um anel de 27 quilômetros de magnetos supercondutores com uma série de estruturas de aceleração para a energia das partículas ao longo do caminho. O enorme campo magnético necessário para acelerar as partículas a altíssimas velocidades próximas da luz é gerado a partir de supercondutores. Temos aqui uma pequena imagem, né, comparada ao tamanho desse equipamento, desse acelerador de partículas, até uns tempos atrás aí, e o pessoal com medo aí de ter o segundo Big Bang, devido ao experimento que estava sendo feito no acelerador de partículas. Um outro campo também é o campo dos transportes, que é o famoso maglev. Hoje você tem uma linha de maglev rodando em Xangai. O primeiro maglev, esse da imagem, ele chegava a 431 km por hora. Na pesquisa, vi que em 2021, em maio de 2021, teve a criação de um novo maglev mais rápido, que pode chegar até 600 km por hora. Então, esse maglev apresentado aqui na foto à direita, ele poderia percorrer 30 km em apenas 7 minutos. Então, a velocidade é altíssima. O problema de por que nós não temos tantos deles rodando, tantos deles em funcionamento, é justamente pelo alto custo, porque todo o trilho ele tem que ser magnetizado para poder ser implementado no trem, os supercondutores, para poder fazer a levitação. À nossa esquerda, nós temos aí o exemplo demonstrando como que esse trilho é magnetizado para que haja essa levitação, então o trem possa flutuar por cima desses trilhos. Então, como não é algo tão barato ainda, infelizmente só tem essa linha rodando em Xangai. A UFRJ também tem um projeto de um maglev chamado maglev Cobra, que estão em desenvolvimento também. Creio que muita gente já viu também o filme De Volta para o Futuro 2, de 1989, que chamava muita atenção era o Hoverboard, que o protagonista do filme lá, o Mark McFly, ele é um skate que flutua. Um tempo atrás, até vendo aí o precursor desses skates elétricos, ele falou que o sonho dele era fazer um skate que flutuava, como não deu, ele fez o skate elétrico. Porém, a Lexus, uma fabricante de carro muito famosa, ela desenvolveu um skate, que nós podemos ver aqui à direita. Ela desenvolveu não só o skate, como também uma pista magnetizada para que esse skate possa ter o efeito desejado. A gente pode saber esse skate ele flutua em cima dessa pista. Ele, no YouTube, só digitar lá Hoverboard Lexus, é possível ver todo um vídeo, tem mais ou menos uns 5 minutos. É convidado um grupo de skatistas para poder fazer um teste. E você vê que o pessoal consegue rapidamente se adaptar ao equipamento e fazer as manobras, até mesmo pular por cima de um carro. É bem interessante o que eles conseguiram fazer aí. Então, foi bem bacana e um desenvolvimento muito
muito interessante para nós. E dentro de aplicações ainda futurísticas, uma das apostas dos pesquisadores para os supercondutores do futuro é o estaneno. Ele é uma folha unidimensional formada apenas por uma camada de átomos do metal estanho. Seu símbolo químico é o SN. Então, promete que o estaneno possa ser o primeiro supercondutor à temperatura ambiente, é o que chama mais a atenção nele, transportando eletricidade com 100% de eficiência. Então, esse panel poderá aumentar a velocidade e diminuir o gasto de energia das futuras gerações de chips de computador, caso as previsões dos pesquisadores estejam corretas. Aqui a figura ela demonstra como seria essa folha de estaneno e se isso der certo vai revolucionar aí os futuros chips de computador. Aqui nós temos as nossas referências de onde foi retirado os materiais da pesquisa para o desenvolvimento desse trabalho e muito obrigado.